Olá pessoal, todos bem? No vídeo de hoje vamos trazer novidades do que vem acontecendo no cenário político. Fica com a gente até o final porque teremos uma pergunta para você. Mas antes, o canal precisa do teu apoio. A direita precisa do teu apoio. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Eu vou te contar agora por que o Centrão e o governo Lula desconfiam da candidatura do Flávio à presidência que foi anunciada ontem pelo Bolsonaro. Eu vou contar já pra você isso e muito mais. Essa análise tá imperdível. O Flávio Bolsonaro é o escolhido do ex-presidente Bolsonaro para ser o candidato à presidência da República em 26. Mas será que o Centrão gostou? Não que o Centrão tenha que gostar ou desgostar, né? Nossa vontade é dizer dane-se o Centrão. Mas o Centrão é poderoso. Como que ele tá vendo essa história? E o governo Lula, principal adversário, qual que é a temperatura ali? Será que ele ficou com medo ou ele comemorou? Como que ele avaliou isso? Então, meu bom dia pra você que nesse sábado está acompanhando toda essa movimentação do Bolsonaro e quer entender mais sobre isso. Que você e sua família possam ter um final de semana abençoado sobre vocês e abençoador sobre as pessoas ao redor. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te explicar o que está acontecendo em 3 pontos. Primeiro, o que o Centrão achou da escolha do Flávio. Segundo, o que o governo Lula disse sobre essa escolha. E terceiro, o que os analistas políticos tentaram prever sobre essa candidatura. No fim, eu vou te dar ainda uma informação bônus sobre esse cenário que vai deixar você surpreso, um presente para você. Então fica aqui que vai valer a pena. Vamos logo para o nosso primeiro ponto. Flávio Bolsonaro será o candidato do bolsonarismo nas eleições presidenciais de 26. Mas será que o Centrão gostou? O que você achou? Você gostou? Vai contando aí nos comentários. Mas e o Centrão, hein? Bom, gente, as notícias que nós temos são de que o Centrão, além de não ter gostado, rejeitou o nome, o que é pior ainda. Olha aí, integrantes do Centrão rejeitam Flávio Bolsonaro para 2026 e ameaçam neutralidade nas eleições presidenciais. Por que isso é preocupante? Isso é preocupante porque o Centrão, os grandes partidos do Centrão, que eu vou te mostrar as siglas, eles têm prefeituras no Brasil inteiro e eles têm poder de orientar os seus prefeitos, que ganharam muitos votos, cada um em suas cidades, a buscar votos para um ou para outro candidato. Por isso que é tão impactante e importante isso. E o Centrão, os líderes do Centrão, eles dizem nos bastidores que eles preferem o nome do Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo. E por que eles têm essa preferência? Dá uma olhadinha aqui comigo nessa reportagem da Folha de São Paulo, esta aqui. Vamos ver o que ela diz nesse trecho aqui que eu destaquei para vocês. A avaliação de políticos consultados pela reportagem é a de que a eventual candidatura de Tarcísio poderia unir PL, PP, Republicanos, União Brasil e PSD na disputa contra a reeleição de Lula, enquanto Flávio não deve conseguir uma costura semelhante. Gente, todos esses partidos aqui são fortíssimos na Câmara, no Senado e também nas prefeituras Brasil afora. Essa é a razão da importância disso aqui. Vocês entenderam? Eles acham, então, que o Tarcísio ele pode ter mais chances de vitória do que o Flávio e por isso ele se dispõe a apostar tudo no Tarcísio, mas não no Flávio. Dito isso, será que o governo Lula ele faz uma análise parecida ou o governo Lula ficou com medo da candidatura do Flávio, hein? Bom, vamos para o nosso segundo ponto. Enquanto isso, eu vou pedir para você sentar o dedo aí no like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para a voz da nossa indignação chegar mais longe e para a gente lutar juntos contra uma nova eleição do Lula no ano que vem. Vamos analisar tudo aqui mais, vamos agir, vamos lutar contra. Bora lá então. O que aconteceu no governo Lula, gente? Olha aqui comigo, ó. O governo Lula, ele reconhece que o sobrenome Bolsonaro tem muito peso numa eleição. Todo mundo reconhece isso. Mas o governo Lula entende que Tarcísio era mais competitivo do que Flávio. Por isso, segundo alguns analistas, o governo Lula estaria aí comemorando nos bastidores. Isso, gente, justamente porque o Tarcísio traria muito mais outras forças do Centrão junto com ele. E de fato, os petistas eles compartilham a avaliação de que o Flávio ele vai ter mais dificuldade de unir o Centrão para apoiar a sua candidatura. Dá uma olhadinha aqui comigo nesta reportagem aqui do Globo que eu separei para vocês, em especial nesse trecho aqui que eu destaquei para ler com vocês aqui, ó. Uma ponderação feita por lulistas é que Flávio Bolsonaro, embora seja o nome mais moderado da família, vai ter dificuldade de juntar o Centrão em torno da sua candidatura, porque ele carrega o desgaste de ser um Bolsonaro e indicado pelo pai, que cumpre pena em processo de condenação por tentativa de golpe de Estado. A gente sabe que isso é injusto, mas poucas pessoas são tão informadas em política como vocês que acompanham aqui o canal. Tem um universo de pessoas que não acompanha e que olha lá e fala, deve ter feito, não acompanha de perto, não entende, não compreende as injustiças. Segue aqui, ó.
O PT já trabalha para rachar partidos no Centrão como MDB, PSD, Republicanos e PP nos estados e ter pelo menos parte dos apoios, porque o PT entende o jogo e sabe que esses apoios do Centrão são importantes. Tá, mas e os analistas políticos da imprensa, que são um pouco mais distantes, que não estão jogando o jogo? Ou pelo menos alguns deles não jogam, né? A gente sabe que tem uns que jogam. Mas o que eles dizem? As pessoas estão mais imparciais, mais neutras. Será que eles têm uma visão diferente? Cientistas políticos ouvidos pela CNN, por exemplo, eles disseram que a escolha é complicada e que Flávio vai ter muito mais dificuldades pela frente do que teria Tarcísio. Vamos acompanhar o que disse o Leonardo Barreto, sócio de uma consultoria Think Policy, nessa matéria aqui. Olha aí o título da matéria. Flávio tem potencial para afastar eleitor nem, avaliam especialistas. Lembra do nem? Nem Lula, nem Bolsonaro? Esse o Flávio pode afastar. Olha comigo aqui o que disse o Leonardo, que é consultor dessa consultoria. O anúncio da escolha por Flávio cai como uma bomba para quem acreditava que 2026 poderia ser uma eleição para a superação da polarização. Num primeiro momento, Lula melhora suas chances. No médio prazo, não há outro caminho a não ser aguardar o desempenho de Flávio, a sua capacidade de atrair alianças e verificar a reação do eleitorado diante de um cenário que vai ficando cada vez aí mais nítido ao longo do tempo. E olha a variação do mercado, gente, do mercado financeiro. O mercado financeiro esperava que o nome da direita ia carregar o Centrão, isso ia conduzir o Brasil à prosperidade, fugindo do Lula. Por isso, a Bolsa de Valores ela tinha subido, vinha subindo. E aí, olha aqui comigo o que aconteceu ontem. Ó. Isso aqui são os últimos 5 dias. Ó. Você pegar um período maior, ó, 6 meses, você vê uma grande subida. Mas olha o que aconteceu ontem no anúncio. Dá uma olhadinha ali. Ó. Teve uma queda abrupta aí no anúncio. Isso aconteceu porque as pessoas elas têm mais dúvidas se Flávio vai conseguir ganhar do Lula, porque ele perde os eleitores do meio do caminho, os nem Lula, nem Bolsonaro. E vamos lembrar que a última eleição ela foi perdida por apenas 2 milhões de votos. Foi a eleição mais acirrada da história. Parece muito, né? 2 milhões. Mas, gente, isso é 1% do eleitorado. E sabe qual foi o tamanho da abstenção das pessoas que talvez não foram votar porque não gostavam nem do Lula, nem do Bolsonaro? Sabe qual foi o tamanho da abstenção dos nem aí no meio? Olha aí, ó. A abstenção foi de mais de 20%. 32 milhões de votos. Ou seja, a diferença foi muito pequena e cada voto conta. Bom, Deltan, então parece que o jogo está decidido. Vai ser o Flávio Bolsonaro contra Lula, contra o PT, PL contra PT. Vai ser isso, certo? É aí que eu te explico uma informação de bastidor que pode mudar tudo, que é o presente aqui, o bônus que eu prometi para vocês. Políticos ligados ao governador de São Paulo, eles não acreditam que essa escolha vai se manter até as eleições. Dá uma olhadinha aqui comigo nessa matéria que saiu no Globo, o que os aliados do Tarcísio estão dizendo. Olha aí, nenhum deles acredita que a candidatura de Flávio é para valer. Até porque em sua declaração pública, ele diz que recebeu do pai a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação, mas não menciona explicitamente uma candidatura presidencial. Ou seja, a candidatura do Flávio poderia ser um escudo para que o Tarcísio crescesse, ou ainda um instrumento de negociação do Bolsonaro junto às lideranças do Centrão, que teriam que garantir uma anistia agora para o Bolsonaro, uma anistia para as pessoas do 8 de janeiro, poderia ser um instrumento de negociação ou ainda uma forma de proteger o Tarcísio para lançar mais para frente o Tarcísio. É isso que essas pessoas estão cogitando. Mas e você, hein? O que você acha? Você acha que a candidatura do Flávio ela vai até as eleições ou o Bolsonaro vai mudar de ideia? Me diz o que você acha aí nos comentários. Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!